A maioria dos personagens em One Piece são nível estrela. Essa frase pode ser bem impactante, mas eu vou explicar por que os personagens, especialmente os de Wano, são todos nível estrela, o mesmo tier do Luffy e dos top tiers. Não vou focar em provar o nível estrela, eu já faço isso na maioria dos vídeos do canal, mas basicamente isso escala ao Barba Negra, com feito de nível criação estrela pequena de um buraco negro, o Barba Branca e o Totti Música, que podem destruir o mundo, o Kaido, que foi declarado como mais forte até mesmo que o Barba Branca, o Shanks e Luffy, que derrotaram o Totti Música e etc. Mas isso também escala praticamente qualquer personagem que pode ferir um Yonkou, e não é como se isso fosse um absurdo ou um outlier contra a narrativa ou contra outra coisa. Por exemplo, um personagem com uma potência de ataque 7,5 vezes mais forte do que o outro poderia dar one shot. Vamos pegar um exemplo disso. O Kaido, no início do ano, deu one shot no Luffy no Gear 4. Esse mesmo Luffy era provavelmente mais de 7,5 vezes mais fraco do que o Kaido, certo? Claro, vamos supor que ele era 100 vezes mais fraco do que o Kaido, ele ainda poderia ser nível Star. Por exemplo, vamos supor que o Kaido está no ápice do nível estrela, ou seja, 3.182 vezes 10 elevado a 42 joules. E se o Luffy no início do ano fosse Star em seu mínimo? Lembrando que é só uma suposição, eu não acho que ele fosse Star no início do ano por falta de feitos. Se o Luffy fosse minimamente Star, seriam 5.693 vezes 10 elevado a 41 joules de potência de ataque. E mesmo se você não entender sobre joules, não tem problema. A questão é, vocês sabem a diferença entre 3 vezes 10 elevado a 42 joules e 5 vezes 10 elevado a 41 joules? Basicamente a diferença é de 2.6127 vezes 10 elevado a 42 joules, ou seja, 26.127 e mais 42 zeros, esse número que eu deixo na tela. Essa seria basicamente a quantidade de joules que o Kaido teria a mais do que o Luffy, algo totalmente absurdo. O que eu quero dizer com isso é, mesmo dentro do nível estrela, você ainda pode ser muitas vezes mais forte do que o outro personagem nível estrela, e seria extremamente difícil um personagem pequena estrela ferir um personagem nível estrela significantemente, mas mais do que isso, seria impossível um personagem nível pequena estrela ter um clash com um nível estrela. Bom, primeiramente, para você aplicar uma força, você precisa ter a mesma durabilidade. Antes disso, vamos lembrar que ainda estamos falando sobre potência de ataque e não capacidade destrutiva. O Kaido é nível estrela apenas em potência de ataque, por estar no mesmo nível que o Barba Branca, que possui a capacidade destrutiva no nível estrela. Agora, se o Kaido, por exemplo, puder suportar os golpes da Gura Gura, isso já significa que ele possui durabilidade nível estrela. E para aguentar, ele também pode aplicar essa mesma força de acordo com a terceira lei de Newton. Por exemplo, se o Kaido dá um soco com a potência de ataque estelar no chão, uma reação de mesma força em direção contrária também é gerada. Ou seja, se você possuir o nível estrela, mas não a durabilidade, seu corpo iria se despedaçar ao ataque. Da mesma forma, quando seu corpo aguenta um ataque, ele também está aplicando uma força igual, porém em direção oposta ao ataque. O que isso significa é que em 99% dos casos, força também é igual à durabilidade. Só um exemplo bem simples, o Clash do Goku e Bills. Bom, esse Clash iria destruir o universo, e eu já vi alguns usando o argumento de que só o Bills seria acima do Universal por ser um deus da destruição, e o Goku não tem nada a ver com esse feito. A questão é que isso é basicamente impossível, mesmo se imaginássemos que a força foi aplicada só pelo Bills, e que só ele iria destruir o universo, o Goku também seria escalado ao mesmo nível por conseguir bloquear esse ataque e suportar ele. Vamos voltar ao One Piece. O Luffy no início do ano não tinha feitos para ser Star, é claro. O maior que podemos chegar é Lua, graças a um cálculo do feito do Shinjao de partir o continente que eu fiz. Isso também escala personagens que enfrentaram o Luffy. O Luffy se mostrou superior ao Shinjao e ao Donsai, personagem que também foi declarado capaz de partir ao meio o continente, ou seja, dividir. E isso pode escalar ao Doflamingo, Cracker e Katakuri, por exemplo. Todos esses conseguiram enfrentar o Luffy, e o Luffy na verdade poderia escalar bem acima disso via multiplicadores, o que seria coerente. Sabemos muito bem que, por exemplo, o Katakuri é muito mais forte do que o Doflamingo, que já é mais forte do que o Donsai. Mas, dificilmente, o Luffy antes de Wano chegaria em Star. Ele teria que passar por Lua, planeta pequeno, planeta grande, estrela anã, estrela pequena e finalmente estrela. E só para terem uma ideia, a diferença entre pequeno planeta e planeta grande é de quase 30 milhões de vezes.
O Luffy só tomou o one shot do Kaido e não tem feitos para isso. A Big Mom já teve um clash com o Kaido e lutou com ele por 3 dias. É bem óbvio que ela recebe o mesmo tier, então existem vários personagens que escalam a Star. Começando pelo Killer, que suportou ataques da Big Mom, o Kid e o Law, que aguentaram tanto o Kaido quanto a Big Mom. E isso é importante agora, os 9 bainhas também entram nisso. Eles demonstraram capacidade de aguentar os ataques do Kaido e manter uma luta com ele. Agora, para quem gosta de power scaling, só quero mostrar como isso não é um absurdo de eles terem o mesmo tier e muito menos coisa da minha cabeça. O Versus Battle considera o auge de One Piece multicontinental, coisa que eu realmente discordo, tenho cálculos acima disso e o Versus Battle é bem tendencioso em algumas análises. Por exemplo, apesar de existir várias declarações relacionadas ao filme Red possuir os feitos canônicos, mesmo a história não sendo, eles não consideram, e não consideram o buraco negro literalmente declarado funcionar como um real. E um exemplo de como isso é favoritismo é o Fox. O Fox dispara fótons e esses fótons atendem aos requisitos de velocidade da luz e já foram aceitos lá no site como velocidade da luz. E adivinhem, eles não querem calcular e considerar como velocidade dos personagens. Literalmente eles se negam a considerar os feitos porque eles não querem, e o argumento é de que um outlier, ou seja, um feito incomum para o verso, uma incoerência. Agora, quero aproveitar para apresentar a vocês uma nova evidência da velocidade de One Piece. No databook do Zoro, sobre o Xixi Son Son, tem esse kanji aqui, e sabem o que ele significa? Velocidade da luz. O Zoro, em Alabasta, tinha a velocidade da luz através dessa técnica. Claro que não é a velocidade casual do Zoro, ele não tem essa velocidade por padrão, e sim nessa técnica. Mas, para ele conseguir controlar e acertar os inimigos com ela, significa que ele tem reação na velocidade da luz. Pois é, o Zoro, em Alabasta, tinha a velocidade da luz. São tantos feitos que é difícil lembrar de todos. Temos essas declarações do Oda de um SBS falando que precisa ter a velocidade da luz para esquivar dos raios do Enel. Temos esse feito do Zoro esquivando de 100 Cannon Pad do Kuma, e esses Cannon Pad que possuem a velocidade da luz, além de ele também esquivar de lasers do Kuma. E mesmo em Sabaody, o Luffy não demonstrou problemas para esquivar de lasers do Kuma, sendo que eles são feitos da Akuma no Mi do Kizaru. Assim como em Marineford temos o Luffy e Ivankov, esquivando de mais lasers ainda. O que eu quero dizer é, não tem nada de outlier nisso. Os personagens nunca demonstraram ter dificuldade em esquivar de luz, e a velocidade da luz nunca foi grandes coisa nesse verso. E mesmo Kizaru já demonstrou superioridade a essa velocidade. O Rayleigh já interceptou facilmente, o Marco já deu Blitz, e o Barba Branca também interceptou na forma de luz. Mas o Kizaru na base se mostrou capaz de enfrentar esses mesmos personagens que podiam dar Blitz nele em sua forma de Photons. Ou seja, a sua forma base é superior à de luz, que só foi usada contra personagens inferiores, e mesmo eles podiam reagir, como o Hawkins, que já era capaz de enxergar golpes na velocidade da luz do Kizaru sem problemas, mas não tinha velocidade para esquivar. Ou seja, até os personagens mais fracos no pré-time skip tinham percepção na velocidade da luz. Dito tudo isso, eu só quero mostrar como algumas análises do Versus Battles são tendenciosas, mas no geral as regras usadas são ideais, e eu mesmo uso elas, assim como alguns cálculos são bons. Resumindo, o ponto é que o tier de One Piece de lá está errado pelo simples fato deles ignorarem os feitos. Eles simplesmente consideram cálculos e feitos acima de multicontinental como outlier e já era, mas a escala deles está certa. Por exemplo, lá no Versus Battle, todos os top tiers são multicontinental, e muitos personagens como os bainhas, comandantes e tal também são multicontinental. O Zoro, Sanji e Yamato, os bainhas, conseguiram literalmente manter uma luta e ferir individualmente o Kaido. São feitos impossíveis de serem realizados para um tier abaixo, sendo que isso significaria ser milhões de vezes mais fraco. O Jack, por exemplo, ele aguentou trocar golpes com o Ashura Doji e enfrentou o Nekomamushi e o Inuarashi por 5 dias seguidos, enquanto eles se alternavam, então é claro que ele se escala aos bainhas. Todos esses personagens são multicontinental e se escalam a um nível de ser capaz de trocar golpes com o Kaido dentro do Versus Battle, mesmo sendo muito inferiores. O Apu aguentou ataques do Zoro, e o X-Drake também enfrentou brevemente e até aguentou um ataque da Yamato. O que vocês precisam entender é que isso seria impossível tendo um tier menor. A Yamato, sendo Star, seria bilhões de vezes mais forte do que um X-Drake planetário, por exemplo. Bilhões de vezes. E isso significa que ela mataria ele mesmo sem querer. Não tem como controlar a força tanto assim. É uma diferença esmagadora.
Dentro do Versus Battle, todos esses escalam a multicontinental, o tier máximo escalado a partir do Kaido, enquanto na minha escala de poder o Kaido é Star, então automaticamente todos esses mesmos personagens que são multicontinental são escaláveis a Star. Nenhum desses pode destruir o planeta ou perto disso. O que eles têm é a capacidade para manter uma luta contra personagens com esse tier. Isso também escala o Ace, que conseguiu ferir e queimar a mão do Barba Branca na novel, o Akainu, que também manteve uma luta com ele e ainda conseguiu ferir fatalmente, e muitos outros personagens. Basicamente, é uma tarefa simples, só precisamos encontrar feitos que mostram que um personagem pode aguentar e ferir um top tier para escalar ao mesmo tier, e como eu disse, no Versus Battle funciona da mesma forma, mas a diferença é que eles só aceitam como multicontinental enquanto eu considero os feitos estrela para basicamente os mesmos personagens. Como eu disse, tem muitos personagens nesse nível, o Aokiji, que pode enfrentar o Akainu, o Josu, que pode enfrentar o Aokiji, e o Marco, que enfrentou e até foi declarado igual ao Kizaru no databook. Qualquer personagem relevante tem esse mesmo tier, até mesmo o Chopper, que conseguiu enfrentar o Queen durante 30 minutos e conseguiu fazer ele sangrar, sendo que seria basicamente impossível aguentar qualquer ataque ou ferir minimamente caso ele fosse um tier menor, seria milhões de vezes mais fraco. O Queen mataria ele mesmo sem querer e não teria como controlar isso. Para fazer uma pequena comparação, Naruto não funciona assim, pois o nível do Naruto e Sasuke da guerra é muito alto, não é escalável a figurantes, como por exemplo o Kiba ou o Rock Lee. Infelizmente, esses personagens ficaram muito para trás e não têm nenhum feito para se manterem em uma luta contra o Madara, por exemplo. Enquanto em One Piece, o nível de poder é mais equilibrado, mesmo um terceiro comandante pode manter brevemente uma luta contra um Yonkou, mesmo que vai acabar perdendo facilmente. Em velocidade é a mesma coisa. Eu não quero me estender sobre isso porque eu já fiz outros vídeos calculando a velocidade, mas toda a velocidade do Luffy e Kaido também é aplicada aos outros personagens. Se o Kaido é MFTL+, os outros personagens também são. Eles são capazes de reagir ao Kaido. Podemos ver que claramente os bainhas foram capazes de reagir e enfrentar ele, e eles são a forma mais simples de escalar todos os outros personagens, e eles consistentemente demonstraram essas capacidades. A ult, por exemplo, já conseguiu aguentar um golpe da Big Mom. É impossível ser um Ultileer, sendo que são literalmente dezenas ou até mesmo centenas de personagens que podem enfrentar top tiers brevemente. Não significa que eles são igualados, obviamente, não entendo mal. O Kaido, por exemplo, é muito mais rápido do que o Jack, mas é muito difícil calcular essa diferença, praticamente impossível. Vamos só usar como base a velocidade de 100 vezes a velocidade da luz, pois é a mais simples de explicar. O Luffy era superior à velocidade da luz, e o Word, no especial 3D2Y, tem a Moa Moa no Mi, que permite multiplicar em 100 vezes a velocidade e o Luffy superou ele. Bom, a velocidade é maior, mas a questão não é essa. A questão é que o Kaido poderia muito bem ter uma velocidade de 105 vezes a da luz e aplicar um Blitz nele. Não tem como calcular isso. Mas se a ult tem capacidade para reagir a esse Luffy MFTL, não tem como ter um tier abaixo disso. Tudo que eu expliquei não se aplica apenas ao verso de One Piece, mas sim a todos. Você não precisa ser um top tier absoluto para alcançar o tier máximo. O Luffy pode ser milhares de vezes mais forte do que o Sanji, e mesmo assim o Sanji caberia dentro da mesma tier. Existem feitos Star, como por exemplo Tochi Música destruindo o planeta de One Piece dentro do Ultraworld, e esse planeta, que eu já expliquei porque tem tamanho de uma estrela no vídeo passado. E para quem questionou sobre isso ser um filler, de acordo com o próprio diretor da Toei, as informações do filme são canônicas, e o Oda se importa tanto com os filmes quanto com o mangá, e ele atuou mais nesse filme do que no Strong World, filme que foi declarado 100% canônico dentro do artbook. O Oda atuou como produtor executivo, designer e revisor de roteiro, justamente porque ele precisava conferir se as informações canônicas estariam sendo passadas da forma certa. Os feitos podem ser considerados canon, como dito pelo próprio produtor, então tudo é considerável. Sendo assim, o Luffy e Shanks, por exemplo, já escalam a ele, e existem outros feitos dentro do mangá, mas isso é mais simples. O Luffy escala o Kaido, os bainhas que aguentaram os golpes e mantiveram a luta com ele também escalam e por aí vai. Tudo isso é potência de ataque. Obviamente eles não podem afetar uma grande área com a força deles. É a mesma coisa que um machado e uma bala de revólver. A bala tem uma potência em joules muito maior e teria um tier maior, mas não pode causar uma destruição como o machado. Espero que tenham gostado do vídeo e peço que deixem o like, se inscrevam no canal
e comentem o que acham sobre o nível dos personagens de One Piece e caso discordem, deixem os motivos para isso.